Como eu tinha falado para vocês, essa aula e a próxima, elas estão relacionadas, tá? Nós iniciamos agora uma etapa da disciplina de Psicologia Social 1. Nós vimos toda a parte histórica dos precursores, digamos assim, das perspectivas em psicologia social, desde digamos assim, a perspectiva mais psicológica ou norte-americana e sociológica ou europeia. E agora nós vamos nos debruçar sobre as teorias. E aqui vai ser importante sempre que vocês, quem não fez, ainda faça aquela leitura do capítulo 1, que ainda não viu os slides, que possa ver. Por quê? Porque agora aqueles autores que lá no contexto da Segunda Guerra migraram para os Estados Unidos, a gente vai começar a fazer memória aos nomes deles, para vocês entenderem de onde a gente fala e de onde é que veio isso, tá? Então, por isso que a gente se demora bastante, explicando cada precursor, a questão da psicologia das massas, enfim, os pensamentos, para que vocês possam entender o porquê de algumas lógicas em termos de teoria, tá bom? Então, a percepção social e a cognição social, só por esse nome você já entende que tem uma influência aí da Gestalt. Lembra daqueles pesquisadores que migram para os Estados Unidos e que eles vão ter forte influência digamos assim, no desenvolvimento da psicologia cognitiva norte-americana, mas também em algumas teorias, como as teorias de influência social, a exemplo de Ash, né? Mas também os estudos sobre cognição, percepção social, atribuição de causalidade, que depois vocês vão entendendo esses termos e vai se tornar mais familiar, tá? Então, essa aula, especificamente, eu vou falar sobre cognição social e a próxima sobre percepção social. Perceba que são dois termos, que não é estranho para vocês. Percepção, certamente vocês viram lá, digamos assim, psicologia e processos básicos, aquela parte de sensação, percepção, sendo a sensação a captação de um estímulo, por exemplo, o sol, né? Ao tocar na pele, você, ao captar os receptores da pele, aquele estímulo, do ponto de vista perceptivo, se traduz como quente, né? Então, assim, entre a entrada do estímulo, que é a sensação, e o processamento dessa informação, a interpretação dele como quente, frio, enfim, esse daí já seria do ponto de vista da percepção, tá? Agora, a ideia básica é a gente começar a avançar aqui. Assim como nós percebemos, né, e interpretamos, digamos assim, os estímulos, que a gente pode dizer físicos, em termos de objetos, assim também nós interpretamos as pessoas, as situações e as coisas. A diferença é que quando eu pego, por exemplo, um celular e interpreto esse objeto como celular, foi toda uma construção para eu chegar a entender que isso aqui era um celular. Isso aqui foi sendo construído, não é algo automático. A busca por entender a interpretação das coisas e como essa imagem se forma na nossa consciência já era objeto de interesse lá de Wundt, quando ele fazia uso da introspecção para saber como era que se dava, digamos assim, o estudo da consciência, né? Enfim, aqui nós estamos falando especificamente, e a psicologia social parte do pressuposto que uma coisa é eu dizer, isso aqui é celular. Outra coisa é, em razão desse celular ou dessa marca, eu dizer que isso é bom ou ruim. Começar a atribuir valor, atributos e julgamentos em relação a isso. Quando a gente vai, digamos assim, explicar o comportamento das pessoas, as coisas não são necessariamente objetivas. Quando você vai comprar uma cama, você senta na cama, vê se ela é macia, você tem alguns critérios ditos objetivos para fazer a escolha dessa cama. Embora, do ponto de vista aí sim, já da persuasão e da influência, é possível que você já vá em razão de uma marca, porque se construiu uma associação entre essa marca e o fato de ela, digamos assim, ser boa, né? Enfim, quando a gente vai julgar, interpretar o comportamento, as situações ou fenômenos sociais, em geral, essa nossa percepção, essa nossa interpretação das coisas, ela se dá baseada a partir de um olhar, seja que é influenciado pela sua história de vida, pelos valores da cultura, pelo acesso às informações que você teve, ou seja, existe toda uma construção social, dinâmica, relacional, que você vai construindo ao longo da vida, que você julga algo como bom, ruim, adequado ou inadequado, tá? Então, no estudo da cognição social, é importante que vocês entendam que se trata de um estudo que está bem naquele âmbito ali, daqueles pesquisadores,
da psicologia, da percepção social, principalmente com influência da Gestalt. Essas teorias de percepção e cognição social, ela vai influenciar alguns conceitos que vão aparecer para a gente durante o percurso da disciplina. O primeiro que a gente já vai falar, que é a percepção, depois, que é a percepção social, mas também a formação de impressão sobre as coisas, a influência social, a comparação social e a dissonância cognitiva, que aí está relacionado lá no campo das atitudes, tá? Então, a forma como a gente vai vivendo as situações, interpretando o comportamento do outro, isso se dá a partir de um filtro social construído, a partir de esquemas, diferente de quando a gente vai interpretar ou perceber coisas, digamos assim, tá? Então, se a gente fosse falar percepção social, e aqui dentro do contexto da psicologia social, essa percepção social e essa atribuição social, ou seja, lembra do que eu falei inicial, o estímulo entra, sensação, mas como eu interpreto sendo quente ou frio, isso já é uma percepção. Aí a gente vai para o âmbito da cognição, tá? Essa cognição, aquilo que a gente constrói, os nossos esquemas, ele está na base da forma como a gente vai interpretar e perceber os fenômenos sociais. Então, esse é um primeiro ponto de partida, tá? Então, por exemplo, a cognição social não é um registro passivo da realidade, esse é o primeiro ponto. Não é, assim, eu interpreto uma situação como preconceito ou não, isso não é uma coisa passiva. Por exemplo, uma situação que aconteceu esse fim de semana, acho que foi na rede social, eu vi muito uma expressão que se usava, era inveja branca. Então, uma pessoa, ela, dependendo da sua posição social, ou do quanto aquilo faz sentido para ela, ou do acesso à informação que ela tem sobre essa discussão, ela pode dizer, isso é besteira, isso não é nada demais. Também tudo está sendo querendo polemizar. Não sei o quê. Outros vão fazer toda uma discussão sobre isso, tá? Não é um registro passivo. Ao se perceber e ao interpretar determinados fenômenos sociais, esse é o primeiro ponto no âmbito da cognição social, a gente faz isso a partir de um conjunto de valores daquilo que faz sentido para a gente, que tem muito a ver com a nossa história, com aquilo que a gente acredita e com os valores que a gente defende. Então, isso está na base, como até eu falei na aula passada, sobre opinião e atitude, tá? Inclui um conjunto de afetos, um conjunto de sentimentos, então não é uma coisa tão simples, tá? Então, a primeira coisa é que a nossa cognição social, ela não é formada apenas a partir de um registro passivo, nós somos ativos nessa construção, tá? Essa visão, esses esquemas que a gente vai construindo socialmente, elas são estruturas cognitivas, e que elas são construídas ao longo do nosso, digamos assim, do nosso desenvolvimento, da nossa socialização, e vão influenciar justamente na nossa cognição, tá? Então, dependendo de como a gente, ninguém nasce preconceituoso, né? Ninguém nasce, mas existe um conjunto de valores na cultura que vai, de certa forma, orientando o modo como a gente vai lidar com a noção de papéis de gênero, né, relações de poder, como a gente lida com as questões de trabalho, como a gente julga alguns fenômenos como bom ou ruim, certo? Então, assim, o que é importante entender é que a nossa cognição social, os esquemas sobre os fenômenos sociais, né, ele se dá a partir de uma construção social que tem relação com a minha história de vida, com os grupos nos quais eu pertenço, com os valores com os quais eu compartilho, e isso é muito importante, tá? E é essa cognição que vai estar na base da minha percepção social, ou seja, do modo como eu vou atribuir, eu vou compreender as coisas, perceber as coisas, mas também como eu vou atribuir causa para essas coisas, tá? Então, a cognição social diz respeito a esse conjunto de esquemas construídos socialmente, e a percepção social se refere a essa construção e ao atendimento do mundo social. Esse entendimento do mundo social vai influenciar diretamente, né? Refere-se aos processos pelos quais formamos nossas impressões das características da personalidade, por exemplo, de outras pessoas. Vocês vão entender um pouco na aula de percepção. E, consequentemente, também vai influenciar na forma como a gente atribui explicação e causa para as coisas, né? Então, observamos o comportamento dos outros e inferimos suas causas, intenções, habilidades, motivos, né? Então, quando alguém fala, se é alguém que, para mim, afetivamente, eu nutro afetos positivos, aquilo que ela fala, eu tendo a concordar com ela. Não é à toa que, quando a gente vai para os fenômenos políticos, há uma grande tendência, às vezes, a gente, como usa a expressão de dia, passar pano para algumas figuras que a gente acredita, mesmo, talvez, se você fizer uma reflexão, você vai entender que essa fala não foi tão coerente assim, tá? Mas se trata aqui em termos de tendência a concordar e a explicar determinadas coisas.
Mas começando, então, de cognição social, se a gente puder, do ponto de vista da definição, eu coloco aqui realmente bem literal, é o estudo de como as pessoas fazem inferências a partir das informações sociais fornecidas pelo ambiente. Lembrando que essas informações, embora fornecidas pelo ambiente, ela é processada a partir de um sujeito pensante e, consequentemente, com um conjunto de crenças, esquemas e valores, tá? Então, a minha cognição, ela possui relação direta com a minha socialização, ela também, e quando eu digo socialização, aí todas, digamos assim, os meus pares, grupos religiosos, família, pessoas que para mim são referência em termos de valores, tá? Então, a partir dessa minha socialização, a gente coleta essas informações e processa ela, e consequentemente vai influenciar nos meus esquemas sociais, na heurística, que são atalhos cognitivos, até para simplificar essa realidade, e no automatismo, aquela coisa meio que automática, né? Então, por exemplo, quando a gente vai estudar preconceito, é impossível dizer assim, não tenho preconceito nada. Todo mundo tem algum preconceito. E quando eu digo preconceito, não é no sentido de preconceber, não. No sentido do conceito mesmo social, de preconceito que é uma atitude negativa. Preconceito é uma atitude negativa face a algum fenômeno social, grupo social ou pessoa, tá? Nós temos algumas atitudes negativas. Agora, às vezes essas atitudes foram formadas de um processo de socialização. À medida, por exemplo, aqui em psicologia, certamente você vai passar por algumas desconstruções em termos de preconceito. Eu passei por isso. Mas, vez ou outra, você se pega falando e você diz, não, peraí, tá? Um exemplo disso eu vi citando um fenômeno político e social da contemporaneidade, que é o Big Brother Brasil. Quando Juliette falava assim, ela disse, não, eu estava fazendo um comentário, aí disse, eita, humor negro. Ela disse, não, humor negro não, humor ácido. Então, ela foi no automático, mas ao mesmo tempo, pelo processo de informação, ela disse, não, peraí, não, humor negro não, humor ácido, né? Então, assim, aí você vai ajustando. Então, vez ou outra, você se identifica o preconceito. Agora, uma coisa é ter o preconceito, outra coisa é eu discriminar. Fazer com que aquela estrutura cognitiva e afetiva, ela se traduza em comportamento direcionado a esse grupo, a essa pessoa, tá? Mas essa nossa cognição social, ela vai influenciar em todos esses aspectos, tá? Porque, de certa forma, o cérebro, ele vai... a gente parte de um ser que possui uma cognição e baseada em esquemas, tá? E esse é o centro principal da cognição social. Eu falei aqui da terapia baseada em esquemas, porque a gente diz assim, mas será que a psicologia cognitiva, para quem é da psicologia social, faz todo sentido? Porque não existe nenhum esquema cognitivo que ele não seja construído por um processo de socialização, tá? Mas eu entendo que esse cérebro é pensante e que a gente analisa essa estrutura cognitiva, tá? E não se trata só de um órgão ali que eu analiso ou mensuro, mas isso passa pelo filtro também da produção de sentido, né? Então, dentro de cognição, um conceito importante é o conceito de esquemas, que seria a estrutura de cognição bem organizada a respeito de algum objeto. E aí vai desde pessoas, grupos, papéis, situações, tá? E os nossos esquemas, eles se formam a partir de um processo de categorização. Nós vamos voltar essa palavra categorização com o termo categorização social quando a gente vai estudar preconceito. O que seria essa categorização? Dentro mesmo do desenvolvimento infantil, a gente começa a categorizar as coisas. Eu até falei, eu acho que foi na aula de vocês uma vez, a criança quando é pequena, 4 patinhas, um rabinho, uau, uau. Aí depois ela vê um cavalo, aí ela diz uau, uau. Aí a mãe, ou o pai, ou o cuidador diz assim, uau não, esse é grande, o rabo é maior, esse não é uau, uau, é cavalo. Mas dentro de um processo de simplificação da realidade, nós tendemos a categorizar coisas, pessoas. E essa categorização agora social é o que está na base de muitos preconceitos. Então, uma categorização social, por exemplo, todo nordestino tem tal atributo, como se todo mundo que vivesse no Nordeste fosse igual. Porque aquela ideia, dentro de um processo de categorização, e aí de separação social, eu sempre vou achar que o grupo dos outros é todo mundo igual, e o meu grupo é onde há maior é mais diversificado, né? Essa categorização social, a partir do momento que eu categorizo as coisas, pessoas boas, influentes, não influentes, enfim, essa categoria, ela sempre vai ter um protótipo, ou que está na base do que a gente vai chamar de um estereótipo, que representa.
Então, por exemplo, se vocês pudessem, botem aí no chat, digitem, por favor, eu não estou vendo o chat, mas depois eu vou ver. Por exemplo, dentro de uma categorização, que protótipos, que estereótipos, quando alguém diz assim, eu sou estudante de psicologia, o que é que vem à cabeça das pessoas? Qual é a imagem que se faz de um estudante de psicologia? Eu fazia essa dinâmica em sala, né? A gente fazia mesmo na sala, uns papéis, um desenho, cada um ia botando uma característica. E é impressionante como vai dando, assim. Tem um estereótipo, como é um estudante de psicologia? Ou, digo para alguém, estou fazendo psicologia, qual é a primeira reação? Então, a gente é possível que alguns fenômenos, eles vão sendo categorizados. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tende a simplificar essa realidade, o cérebro, ele não ia conseguir atentar para todos os estímulos. Por isso que, às vezes, numa situação, às vezes você vai sempre numa casa, aí acontece alguma situação, caramba, eu nunca tinha percebido que tinha esse quadro aqui. Não me saltava aos olhos, embora eu olhasse, né? Então, por quê? Porque algumas coisas, elas aparecem em razão daquilo que passa a fazer sentido para a gente. Mas, em geral, a gente simplifica essa realidade, categoriza, a partir de um protótipo, forma-se um estereótipo, tá? E esse protótipo, eles seriam como se fossem abstrações que representam um exemplo típico de algo, né? E, a partir disso, nós vamos formando diversos esquemas. Nós vamos ter esquemas de pessoas, nós vamos ter esquema do eu, e aí aquilo vai um pouco dentro daquilo que eu falei dentro da terapia dos esquemas, tá? Nós vamos ter esquemas de grupos, esquemas de papéis e esquemas também de acontecimento. Eu vou destacar basicamente esses 5, mas são estruturas de cognição que lá na frente vão influenciar a nossa percepção social. Aqui eu dou alguns exemplos de esquemas dessas estruturas cognitivas, a ideia do nerd, né, que popularizou The Big Bang Theory, né, porque, não sei se vocês assistem ou já assistiram, mas traz ali aquele conjunto de nerds, mas hoje em dia você vai encontrar nerds que não necessariamente usam óculos, que não necessariamente tem problema de relação social. A gente vê uma mudança, por exemplo, o símbolo que representava a pessoa idosa. Eu ficava extremamente incomodada, era sempre um desenho de uma pessoa com a coluna do N e uma bengala. Hoje é 60 anos mais, né? E uma pessoa ereta, assim, a estrutura, né? Sem nenhum problema, né? Então, assim, você percebe que esses esquemas vão formando, mas por ser uma construção social, isso também é passível de desconstrução, né? E aí eu começo a falar do primeiro esquema, o esquema do eu. Esse esquema do eu tem muito a ver com a forma como a gente se vê. E a forma como a gente se vê, lembra lá do interacionalismo simbólico, do eu refletido no espelho, tá? As primeiras teorias sobre a self, sobre a definição do eu, ou seja, todas essas características que diz respeito ao modo como a gente se percebe. Então, a forma como você se vê, ou como você se avalia, ou como você se descreve, tem muita relação com como você se vê no espelho através do outro. É interessante isso, porque nas redes sociais a gente percebe muito, a gente não sabe em que medida aquilo que a pessoa diz ser ou aparenta ser é efetivamente aquilo que ela é. Mas chega uma hora em que a pessoa só se vê a partir daquele filtro. Eu não sei se vocês se percebem ou avaliam que quando vocês estão numa festa, num almoço, ou vão fazer um passeio, uma caminhada simplesmente, tudo aquilo que você pensa em tirar foto, você sempre pensa a partir de como aquilo pode ser postado. A minha interpretação, a minha seleção da realidade, ela já é feita em razão de um esquema, de algo que eu quero aparentar, eu quero projetar. Mas no fundo, você sabe exatamente quem você é, tá? Então, nas redes sociais, a gente percebe, eu trouxe esse exemplo, né? A pessoa descrevendo jovem, atraente, enfim. Eu lembro do Orkut. Claro, vocês não são da época de Orkut, gente, mas quem teve a possibilidade de viver Orkut, época que tinha lá uma pergunta Orkut, era quem eu sou? Aí tinha aquele povo. Hoje em dia, Instagram não dá muito espaço para isso, nem Facebook tem isso. Mas, por exemplo, era assim, quem eu sou? E aí as pessoas descreviam quem era, tá? Tinha outros que botavam uma música, sabe? Tipo, eu não sou eu, nem sou o outro, né? Uma frase de uma música. E tinha aqueles que diziam assim, definia, limitar-se. As pessoas, às vezes, não usavam o nome mesmo, usavam sei lá, um cognome. O meu era, eu lembro que na época eu usava o curto e o meu era Déjà Vu, porque era o nome de um filme que eu estava esperando, desde o Washington. Olha só.
o tempo. Mas a gente tinha uma dificuldade de se mostrar. E tinha os chamados recados, que as pessoas eram mensagens que eram abertas, e tinha gente que era assim, leio, respondo e apago. Hoje em dia é tudo lá, comentários, e não só tem que comentar, como a gente compartilha o comentário, como a gente mostra a mensagem, ou seja, a coisa da visibilidade. Tem até um livro interessante, ele não está aqui no quarto que eu estou, não, que se chama Vertigem Digital. É um livro, assim, é um livro muito bom, é de um historiador norte-americano, que vai fazer toda uma discussão sobre essa discussão em termos da privacidade na era 3.0 ou 4.0, né? Como antes o privado, ele era um bem muito caro. E hoje em dia, quanto menos privado, mais as pessoas se sentem, como é que eu posso dizer, otimizadas, se sentem com mais engajamento, se sentem monetizadas, né? Principalmente na era dos digital influencers, né? Enfim, mas a gente percebe que esses esquemas do eu, ele vai sendo construído em razão dessa minha relação com o outro. Tá? Mas, o primeiro esquema do ponto de vista da cognição que ele se dá é a gente também constrói pensamentos, crenças e conceitos sobre nós mesmos. E assim como acontece com nós, a gente também faz isso em relação ao grupo, né? Que diz respeito aos integrantes de um grupo social específico ou de uma categoria social específica, recebe outro nome também de estereótipo, né? Quando você padroniza aquilo que eu falei, né? Penso no Nordeste, logo eu acho que o Nordeste é de tal forma. Como é que esse Nordeste é retratado, às vezes, nos filmes, na maioria das vezes, né? Penso em, se eu tiver fora, mulher brasileira. Isso é um estereótipo muito forte que tem fora, né? Estudante de psicologia, uma categoria de grupo, isso é um esquema que se constrói e a gente também faz isso, tá? Esquemas de papéis. E aí tem a ver com a função que a pessoa exerce, né? Com os papéis que se exercem. Indicam atributos e comportamentos que são típicos de pessoas que ocupam um determinado grupo, papel, ocupação social. Então, tem muito essa frase, né? Todo corrupto é político. Mas será que todo corrupto é político? Ou todo corrupto é político? É possível. Aliás, todo político é corrupto. Isso foi ótimo, essa agora. Então, tem alguns papéis que se coloca, né? Então, assim, só que a gente faz os estereótipos, né? E isso, às vezes, entra na comunicação de forma muito natural. Então, eu falei de esquemas do eu, de grupo e de papéis. Um quarto esquema, que é o que a gente chama de esquemas de acontecimento. Então, a gente sempre traz a nossa vida, ela acontece e é baseada também em alguns eventos, que a gente chama eventos normativos. Quando você estiver estudando psicologia do envelhecimento, vocês vão entender. Então, a gente tem alguns esquemas normativos. Por exemplo, então, uma conversa de Mafalda, né? Quando diz assim, primeiro, eu não lembro o nome dela, dessa personagem, que ela diz assim, primeiro eu vou me casar, sabe? Depois vou ter filho. Então, vou comprar uma casa bem grande, um carro bem bonito, depois joias, depois vou ter netinhos. Minha vida vai ser assim. Não é lindo? Aí Mafalda responde, o único defeito é que isso não é vida, é um fluxograma, né? Então, a Mafalda, ela é bem cirúrgica, porque às vezes a gente faz aqueles esquemas de eventos. Então, primeiro eu faço minha graduação, depois eu vou entrar, sei lá, no após, eu vou fazer concurso, aí depois eu vou abrir meu consultório, aí depois eu vou fazer... Só que nesse intervalo tanta coisa acontece, só que em relação a casamento, a profissão, a relacionamentos, né? A gente faz expectativas em relação a isso. Por quê? Porque isso é uma construção social. E, em geral, quando a gente foge a essa norma, aí vem vários estereótipos em cima disso. Então, eu lembro de uma dissertação de uma menina que ela trabalhou com casais, casados, relacionamentos estáveis, mais especificamente mulheres que eram bem-sucedidas, tinham relacionamentos bons e tal, mas que decidiram não ser mãe. Então, assim, era inconcebível. Como assim? Vocês já casaram? Não, a gente não quer ter filho. Como assim? Você tem um útero e não quer ser mãe, né? Então, assim, a gente cria-se uma construção sobre como as pessoas têm que ser, em que etapa tem que fazer. Ou chegou 18 anos, já tem que fazer Enem, já tem que entrar na universidade. Por quê? Eu entrei na universidade com 23 anos, mas tudo bem que eu queria ter entrado antes, foi bem uma escolha. Mas eu lembro que eu entrei de uma forma muito mais... Eu entrei com a idade com que muitos colegas estavam saindo da universidade, já com os 23 anos. Certamente alguns vão concluir o curso com 23 anos, né? Mas quando eu entrei, eu já entrei assim, sabendo bem o que eu queria, tá? Então, assim, isso é muito relativo e isso tem muito a ver com a cultura, né? A gente cria aqui a estrutura de que aos 60 anos
Você é idoso, logo tem um conjunto de papéis associado àquela idade ali. Então, o idoso se veste de tal forma, qual é a roupa de um idoso? Mas esses esquemas, eles vão sendo feitos em razão de alguns eventos que a gente vai aprendendo, né? Então, esses esquemas que eu falei para vocês, do eu, de pessoas, de grupo, de papéis, de acontecimento, enfim, eles têm as nossas, eles têm as nossas impressões básicas, né, uma construída, afetam profundamente as informações que também captamos, a forma como interpretamos, funciona como um filtro, que vai contribuir para a forma como a gente interpreta as coisas, tá? Deixando de fora informações que são contraditórias e inconsistentes com o tema predominante, por isso há erros de julgamentos, né, aquilo que ele falou anteriormente. Tem um papel muito grande dos elementos da cultura. Essa memória esquemática, ela afeta o que lembramos e o que esquecemos também. Às vezes o nosso esquecimento ele é seletivo, às vezes a gente esquece aquilo que a gente não consegue também lidar. Aí vamos para a terapia, é outra história, tá? Então, e isso também gera algumas inferências esquemáticas, né, que afetam as inferências que fazemos a respeito das pessoas, né, e erros de atribuição, enfim. O fato é que quanto maior a complexidade dos esquemas, menor a probabilidade de julgamento extremos. O que é que ele quer dizer com essa complexidade? Quanto mais informações eu procuro ter sobre um fenômeno, mais eu tendo a julgar as coisas com um pouco mais de cuidado. Perceba que, em parte, as pessoas que julgam algumas coisas, às vezes, elas partem a partir de pensamentos muito simples, né? Sei lá, isolamento social. Eu acho que não é para fazer isolamento social, não vai resolver a pandemia, não. Se resolvesse, não tinha pandemia no mundo inteiro. Sim, mas por quê? Porque eu acho assim. Sim, colega, mas o fato de você achar uma coisa, isso por si só já não se torna a realidade da vida, né? Mas é a ideia da auto-verdade, né? Do meu auto-esquema, e eu acho que o meu esquema é a visão de mundo e tem que ser assim. Aí fica difícil você discutir, porque a gente não amplia a discussão. Então, se a gente tem dificuldade de se posicionar frente a alguma questão, é sempre bom a gente procurar outras informações, mas aí é cansativo, né? Procurar informações, estudar, né? Então, às vezes, é confortável para o cérebro se apegar ao simples, quando, na verdade, existem várias possibilidades de entendimento, de diálogo. Então, por isso a importância, digamos assim, de quanto mais informações a gente tem, mais a gente pode refletir sobre essa realidade. Agora, obviamente, isso não tem a ver necessariamente com escolaridade, porque às vezes você pode até ter muita informação, mas a informação que você busca, ela já é baseada num filtro que você quer confirmar, né? Aí vem a questão da intencionalidade, já é outra coisa. Bom, eu vou fechar aqui esses slides. O que é importante que vocês entendam nesse momento aqui, quando eu falo de cognição social, eu estou falando de todo esse conjunto de esquemas que é construído, embora cognitivamente, mas a partir do meu processo de socialização, dos elementos da cultura, que nisso está incluso valores, né, está incluído valores, crenças, e que vai orientar o modo como eu vou perceber, julgar, explicar as coisas, atribuir causas aos eventos, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá certo?